É bastante comum acreditarmos que a polifonia é um conjunto de várias ideias. Sim, de fato, quando nós pensamos em polifonia, existem várias ideias, mas não é somente isso. Existe um modo especial de colocação dessas ideias no romance polifônico. É sobre isso que nós falamos nesse vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, um estudioso das obras do Círculo há quase 20 anos. Continuamos então com a obra Problemas da Poética de Dostoiévski e damos início ao capítulo ao capítulo 3, A Ideia em Dostoiévski. Vamos começar a ver esse capítulo neste vídeo. Bom, o Bakhtin vai falar nesse vídeo a respeito da colocação da ideia no universo artístico de Dostoiévski. Um primeiro ponto, então, que nós precisamos chamar a atenção é o fato de que essa ideia, a ideia no romance polifônico, ela está no universo artístico do Dostoiévski. Portanto, ela não está em outros gêneros discursivos. Não é uma ideia, por exemplo, que esteja em um editorial de jornal, em um artigo científico, em uma pregação religiosa. E nesses outros gêneros, claro, existem também ideias que estão sendo veiculadas, debatidas, professadas, mas elas são colocadas de um modo diferente daquele que se coloca no romance polifônico. Por quê? Nesses gêneros, por exemplo, no editorial de jornal, ainda que eu traga várias ideias inclusive das quais eu discordo, eu darei um encaminhamento final, eu chegarei a uma conclusão, eu conduzirei a conclusão para a ideia com a qual eu concordo, com aquela que eu acredito. Então, haverá uma diretriz monológica, uma orientação monológica, que ao final, mesmo se houver sido apresentadas outras ideias, uma ideia, que é a minha, será a vencedora. Assim também em outros gêneros, como no artigo científico, em que eu posso trazer teses das quais eu discordo, que eu refutarei para que ao final eu afirme aquilo que eu acredito. Também no universo dos discursos religiosos, eu posso trazer exemplos dos quais eu discordo, ideias das quais eu discordo, e eu encaminharei a discussão para que eu chegue ao final com uma conclusão adequada ao meu ponto de vista. Ou seja, haverá sempre uma verdade monológica que se colocará acima do debate. No romance polifônico, não. Haverá várias ideias e, como nós já comentamos em outros vídeos, essas ideias permanecerão em aberto, porque o diálogo permanecerá em aberto. Não haverá uma conclusão, uma orientação concludente do autor que diga qual é a ideia correta. Então, na polifonia, existe sim a questão das várias ideias. O Bakhtin vai dizer logo no início desse capítulo que a ideia da polifonia é incompatível com a ideia de uma única ideia. Mas, na polifonia, não é apenas a existência de várias ideias, mas de várias ideias que são colocadas no mesmo plano, em igualdade, de tal maneira que nenhuma delas se coloque acima das demais, feche as demais. O Bakhtin vai alertar já logo no início aí do capítulo que ele vai abstrair o conteúdo das ideias porque ele está interessado na função artística da ideia na obra. O que ele está dizendo? Obviamente que nos romances polifônicos existem várias ideias. Por exemplo, ideias a favor do cristianismo, contra o cristianismo, ideias de crença em Deus, de não crença em Deus, favoráveis ao socialismo, não favoráveis ao socialismo, favoráveis a uma sociedade mais comunitária, não favoráveis a uma sociedade mais comunitária, enfim. Existirão várias ideias nos romances polifônicos. E algumas delas, inclusive, serão objeto de exemplificação pelo Bakhtin. Mas o que ele está dizendo? O que importa não são quais as ideias veiculadas, mas o modo como elas são organizadas no romance polifônico. Dessa maneira, ainda que o Bakhtin não cite um determinado romance polifônico
e você queira fazer a análise dessas ideias, você vai poder fazer. Porque ele não está restringindo a análise a determinadas ideias, a determinados conteúdos, a determinados temas. Ele está propondo um modo de observação da colocação das ideias no romance polifônico. Um modo, então, que nós já vimos. Eu tenho uma igualdade de ideias de tal sorte que nenhuma delas se oponha a uma outra, o que caracterizaria um viés monológico. E outro ponto muito importante que nós vamos ver é que as ideias do romance polifônico, elas estão sempre encarnadas, elas estão sendo sempre veiculadas por meio de personagens, e elas são inseparáveis dos personagens. Então, eu gostaria de focalizar esses dois aspectos especialmente neste vídeo. Quando nós pensamos nas ideias no romance polifônico, não é apenas uma diversidade de ideias, não são só várias ideias que existem na polifonia. Existe um modo especial de colocação dessas ideias, de tal maneira que nenhuma delas seja mais forte, seja superior à outra, se coloque acima das demais, o que caracterizaria um viés monológico. Então elas permanecem em igualdade e mais. Essas ideias elas não são colocadas de maneira abstrata, como em outros gêneros discursivos, como um artigo científico. Elas estão dentro do romance e no romance elas são veiculadas por personagens e são inseparáveis dos modos pelos quais esses personagens veem a vida. Então, se eu tenho um personagem que acredita em Deus, não é apenas a ideia abstrata da crença em Deus. É a ideia da crença em Deus por aquele personagem, pelo modo como ele, aquele personagem específico, vê essa ideia, como ele realiza essa ideia na sua vida. Continuando, o Bakhtin vai falar então a respeito do ideólogo, uma questão que nós já havíamos comentado rapidamente em outros vídeos e que aqui ele se detém a falar. Ele vai dizer o seguinte: o herói dostoiévskiano não é apenas um discurso sobre si mesmo e sobre seu ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo. Ele não é apenas um ser consciente, ele é um ideólogo. Esse ideólogo, esse herói, esse personagem principal dos romances dostoiévskianos, ele não é alguém apenas que vivencia os seus problemas, mas ele pensa em questões mais abrangentes. Então, por exemplo, se em alguns romances você tem determinados sujeitos que estão se debatendo em questões familiares, religiosas, amorosas, mas sempre no âmbito da própria vida, aqui o ideólogo é alguém que extravasa essas questões para um âmbito social muito mais amplo, para um âmbito filosófico, moral, ético. Então, por exemplo, essa questão da existência de Deus diz respeito a ele, mas é uma questão muito mais ampla, é uma questão da própria humanidade. Então, o ideólogo é esse personagem que traz questões, reflexões profundas que dizem respeito não apenas a ele, não apenas à sua vida imediata, inclusive porque, por exemplo, talvez para esse personagem resolver a ideia da existência ou da não existência de Deus não mude significativamente a vida dele, não traga um impacto prático imediato, mas é algo sobre o qual ele se debruça como ser humano. Ele está pensando de um ponto de vista filosófico mais amplo. Por isso, essas personagens dostoiévskianas são ideólogas. Bom, e dirá o Bakhtin, né? Qual que é a importância da personagem na colocação da ideia? Esse ponto que eu estou chamando a atenção. A verdade sobre o mundo, segundo Dostoiévski, é inseparável da verdade do indivíduo. Então, o modo como eu, por exemplo, sou favorável ao socialismo ou contra o socialismo, o modo como eu, se nós pensarmos no debate atual, sou favorável ao aborto ou desfavorável ao aborto, é um modo particular de cada indivíduo. Então a ideia não é tomada na sua abstração, como algo que não diga respeito a um sujeito específico. No romance polifônico, essa ideia ela é vivenciada de uma maneira específica,
por uma determinada personagem. A personagem tem aquela ideia e vivencia aquela ideia a partir da sua vida única, do seu modo único de conceber. Bom, além disso, essa ideia ela habita a autoconsciência da personagem. O modo como essa personagem se percebe a si, ao outro, ao mundo. E essa autoconsciência ela é inacabada, ela é inconclusível, ela está em constante transformação. Por isso mesmo, a ideia também é inconclusível. A ideia pode sempre mudar. E justamente é essa uma das questões primordiais do romance polifônico. É essa representação dessas mudanças das ideias pelas quais as personagens passam. Então, o leitor vai acompanhar como as personagens vão elaborando, reelaborando, vão mudando as suas ideias. As ideias que habitam a sua autoconsciência, mas que são impactadas pelos debates com outras personagens, com os diálogos com outras personagens, com falas, com livros, enfim, com tudo aquilo que dialogue com essa consciência da personagem e que faça ela, às vezes, duvidar daquilo que ela já acredita, às vezes reafirmar o que ela já acredita, enfim, mas que vão mudando, transformando, reafirmando as suas crenças, as suas ideias. Por oposição, dirá Bakhtin, no romance monológico, a ideia é de ninguém. Não existe um vínculo imprescindível entre a personagem e a ideia. Segundo Bakhtin, no romance monológico, as ideias elas são, de alguma maneira, jogadas a critério do autor no momento em que lhe parece mais adequado, mas não existe esse vínculo imprescindível da ideia com a personagem. No romance polifônico, não. Como eu já disse, cada personagem vai vivenciar a ideia de um modo específico. Ou seja, é bastante individualizante, é a ideia individualizada por aquela personagem. Assim como é na vida, na verdade. Porque cada um de nós, ainda que existam ideias abstratas, por exemplo, exista a ideia de ser favorável ao aborto. Cada sujeito vai vivenciar essa ideia de um modo específico, porque cada um vai ter a sua realidade específica. Então, talvez um médico, homem, vivencia essa ideia de um modo, uma médica, mulher, vivencia essa ideia de um outro modo, um religioso vivencia essa ideia de um modo diferente, uma mulher grávida vivencia essa ideia de um modo diferente. Enfim, as ideias abstratas, quando elas são representadas no romance polifônico, elas ganham a concretude daquele sujeito que vivencia essa ideia, que expressa essa ideia e dentro da sua autoconsciência essa ideia é debatida, elaborada, reelaborada, refletida. Já a ideia do autor no romance polifônico, ela não é representada, ela é afirmada. O que é uma ideia representada? Uma ideia representada é uma ideia sobre a qual eu falo, a respeito da qual eu falo dela à distância. Então, por exemplo, se eu faço um artigo científico, eu falo de uma ideia que está longe de mim, eu falo dela, eu de alguma maneira represento, eu falo dela à distância. No romance monológico, as ideias dos outros são representadas, elas não são tomadas de uma maneira séria, elas são olhadas à distância de mim. Mas a ideia do autor no romance polifônico, ela não é representada, ela é afirmada. É a partir da ideia do autor que a dos outros são percebidas. Isso, inclusive, nesse sentido, as ideias negadas não vão conseguir quebrar o monologismo no romance monológico. Por quê? Ainda que eu traga as ideias dos outros, elas não estão no mesmo plano, elas não são tomadas em seriedade. Eu não trago as ideias das quais eu discordo, para de fato tentar observar se existe algo nessas ideias de válido, de útil, que possa contribuir com o meu ponto de vista. Elas são usadas apenas para que eu as refute, já de um ponto de vista predado. Então eu já inicio o romance sabendo qual a orientação monológica, qual a orientação ideológica monológica que eu darei para aquelas ideias. Essas ideias, então, são ideias a respeito das quais eu falo e não com as quais eu falo. No romance polifônico, as ideias alheias não são ideias das quais eu falo, são ideias com as quais eu falo. Eu dialogo em pé de igualdade com elas. Mas no romance monológico, não. Eu falo dessas ideias.
eu não falo com essas ideias. Para Bakhtin, o monologismo ideológico, que vai ser expresso também na literatura, presente na literatura, ele advém de uma certa filosofia idealista, da filosofia idealista, de um modo de olhar a ideologia, a consciência, de um ponto de vista idealista. No idealismo, do ponto de vista do idealismo, haveria um monologismo da consciência, pelo menos é assim que Bakhtin lê. O que é esse monologismo da consciência? Enquanto no mundo real existe uma infinidade de consciências humanas, no mundo empírico, existem várias pessoas no mundo, cada uma delas tem a sua consciência, ou seja, existem várias consciências. No idealismo, embora no mundo real existam várias consciências, o idealismo vai propor uma consciência acima das consciências reais, uma supraconsciência abstrata, ideal, perfeita, que não está nos sujeitos reais. Quando eu concebo a existência de algo ideal, superior, abstrato, e do ponto de vista do idealismo, o ideal, eu teria uma única consciência abstrata. E essa única consciência, que é superior às consciências reais dos seres humanos, essa consciência superior, ela traz um monologismo, existe uma única verdade. Então, é uma consciência única que traz uma única verdade. Aí, a crença de que exista uma consciência única e que essa consciência única é que traz a verdade única, seria, ao ver do Bakhtin, responsável por um modo de representação que vai ser expresso no romance monológico. Porque no romance monológico também vai existir uma consciência única que traz a verdade única, que é a verdade do autor. Então é como se o autor distante, ele olhasse do ponto de vista da consciência ideal, da verdade ideal, idealizada e abstrata, e representasse as demais consciências. Então a única consciência válida, a única ideia válida é a dele, a que está distante, porque a dele parte desse ponto de vista ideal, idealizado, conforme propõe essa ideia do idealismo de uma consciência abstrata, superior, que supera as consciências individuais. Porque nas consciências individuais, ainda que possa existir alguma verdade, nenhuma delas é a verdade total e pura que é expressa nesse monologismo da consciência superior no plano ideal. E isso teria esse impacto de representação na literatura, quando o autor vai olhar do seu ponto de vista superior e buscar a representação literária. Continuando aí, o Bakhtin vai falar a respeito das 3 funções da ideia do autor no romance monológico. Uma primeira função é esse princípio da visão e da representação do mundo, responsável por uma monotonia ideológica. O autor, falando do seu ponto de vista monológico, ele traz a sua única ideia. Essa única ideia vai ser responsável por uma monotonia ideológica. Haverá uma única ideia que vai dirigir todo o romance. Além disso, essa monotonia ideológica vai ser expressa por um único estilo e um único tom, que é o estilo, é o tom do autor e a consciência do autor que dá a única ideologia possível. Uma segunda função da ideia do autor no romance monológico é quando essa ideia é voltada para uma representação, que a representação é voltada para uma conclusão ideológica. A representação literária ela é voltada para ilustrar uma ideia, para dar um exemplo de uma conclusão pretendida. Vamos a um exemplo. Aqui é um exemplo meu, não sei se o Bakhtin concordaria, mas eu vou me dar essa liberdade. Há alguns anos atrás, o autor de telenovelas Manuel Carlos, ele propôs escrever uma novela, Páginas da Vida, em que ele ia discutir, trazer a questão das crianças com síndrome de Down, buscando diminuir o preconceito que ainda, creio eu, era maior naquela época do que hoje com relação a essa questão. Então, toda essa representação estética, porque a telenovela é uma representação estética,
ela era voltada para ilustrar uma ideia, para conduzir argumentativamente a uma determinada conclusão pretendida. Qual era a conclusão que o autor queria chegar? A de que essas crianças também devem ser respeitadas, que não existe nenhum problema na convivência com elas, enfim. Acredito particularmente que ele foi feliz na realização do seu objetivo, e isso, desse ponto de vista, é uma representação monológica, porque eu já tenho uma diretriz, eu já sei onde eu quero chegar. Então, o romance, existem ideias representadas para que eu chegue a uma determinada conclusão. Uma terceira função da ideia do autor no romance monológico é quando essa ideia do autor ela é expressa na posição ideológica da personagem principal. Então, às vezes, você lendo o romance, você percebe que o autor ele concorda com aquela personagem. Tudo que aquela personagem fala soa de um modo diferente do que falam as outras personagens que discordam daquela personagem. O Bakhtin, inclusive, pontua que para reconhecer essa unidade não é necessário sair da obra. Inclusive porque pode ser que em outro momento o autor mude como pessoa de ideia. E a ideia que ele defendeu em um romance, ele mude. Mas naquele romance específico você consegue perceber a identidade de orientação ideológica entre o autor e a personagem principal. É como se o autor falasse por meio da personagem principal. O leitor ele consegue perceber que essa voz da personagem principal representa o posicionamento ideológico do autor. Então, aqui nós vemos alguns dos princípios da ideia do autor no romance monológico. Seja já partindo dele um modo de representação que vai trazer uma única ideologia, um único tom, um único estilo. Seja fazer a representação para provar uma determinada tese, para corroborar uma determinada ideia, seja trazendo o personagem principal como um representante da ideologia do autor. Existem todos esses princípios de todas essas funções da ideia do autor no romance monológico. Existem outras também, como vai trazer o Bakhtin na sequência, quando ele diz que, além disso, as ideias do autor podem estar dispersas na obra como máximas, como aforismos. Então, eu tenho alguns pensamentos que expressam a ideologia do autor esparsas, jogadas, dispersas na obra. Mais uma vez, o Bakhtin volta a reforçar aquilo que ele já havia dito. As ideias do autor no romance monológico, elas não são representadas, elas representam. Representadas são as ideias que não são a do autor. Então, as ideias que não são as do autor são representadas, ou seja, são ideias a respeito das quais eu falo. Elas estão ali para ilustrar algo. Já as do autor, elas não são expressas diretamente. Elas não são representadas, elas são expressas diretamente, sem distância. Você percebe que o autor está junto com aquelas ideias. E dirá o Bakhtin, já o Dostoiévski, ele não representa, ele representa todas as ideias, ele não se funde com elas. Por quê? Se ele se fundir com uma ideia, se o Dostoiévski se fundir, eu vou ter um romance monológico. É a ideia dele abrangendo todas as demais. E não, no romance polifônico, haverá várias ideias que são representadas, todas elas com pé de igualdade, todas elas devem ser consideradas de um ponto de vista sério. Além disso, vai dizer o Bakhtin, em Dostoiévski, a ideia é inseparável do homem, seu portador. Como nós falamos lá no início do vídeo, no romance polifônico, a ideia ela é inseparável do personagem. É o personagem que vivencia uma determinada ideia, é o personagem que vivencia uma determinada verdade. Então, retomando aquilo que ele falou, se eu não me engano, nós comentamos isso no segundo vídeo dessa série, quando ele falou a respeito do crítico literário Engelgard, o Engelgard acreditava que a ideia era a heroína das obras do Dostoiévski. Mas o Bakhtin vai dizer que não é a heroína das obras, mas o homem. Porque no romance polifônico, essas ideias elas não estão desencarnadas, elas não são abstratas. Elas sempre dependem do sujeito que as enuncia.
Porque é desse ponto de vista do sujeito, desse ponto de vista do indivíduo, que a ideia é vivenciada, que uma determinada verdade é vivenciada. Esse homem, portador de ideias, é um homem inacabado. Um homem que pode sempre mudar, como nós já estamos falando no decorrer desses vídeos. Nesse sentido, existe um núcleo interno inacabado da personalidade. Nós sempre somos inacabados, nós sempre podemos mudar. E por isso é que o outro se volta dialogicamente para nós. E é para esse núcleo inacabado da nossa personalidade que se voltam dialogicamente as outras personagens e o autor. Fazendo o quê? Procurando mudar as nossas ideias, procurando mudar os nossos posicionamentos, procurando mudar os nossos pontos de vista. Então, quando Bakhtin fala que o romance polifônico é um grande diálogo, ele está dizendo, olha, existem pessoas representadas enquanto personagens que têm a sua consciência em constante formação. Essas personagens podem ter as suas ideias mudadas a partir dos diálogos, dos embates, das conversas, das leituras que tragam outras vozes e ideias para esses personagens, que façam com que essas personagens mudem, que essas ideias possam continuar mudando. Bom, e aqui o Bakhtin vai trazer condições da representação da ideia no Dostoiévski. É muito importante, porque por vezes as pessoas vão falar de polifonia, mas aqui ele está trazendo alguns elementos, digamos assim, algumas sistematizações. Quais são condições da ideia na representação literária do romance polifônico? Uma primeira condição é o inacabamento do homem. É eu observar se existe esse homem inacabado, que tem uma ideia não resolvida. Ele dá o exemplo do Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov, segundo Ivan Karamazov, se não existisse, ele acredita que não existe imortalidade, que portanto não haveria virtude. Olha, se não existe o reino dos céus, se depois que nós morrermos não existe nada, não existe virtude, não existe por que eu me apegar a determinados parâmetros religiosos. Bom, mas o fato é que nem mesmo o próprio Ivan acredita totalmente nessa ideia que ele fica professando. Então, ele é ainda inacabado. A ideia, para ele, permanece não resolvida. Por que é necessário que ela permaneça não resolvida? Para que ela possa ser objeto de debate. Para que ela possa ser debatida por outros personagens. Para que ela possa ser refletida pelo próprio Ivan, a partir dos diálogos que ele tem com outras personagens. Então, essa ideia no romance polifônico é uma ideia em desenvolvimento dialógico. E para que eu tenha esse desenvolvimento dialógico, eu tenho que ter uma personagem inacabada, portadora de uma ideia não resolvida. Uma segunda condição, vai dizer o Bakhtin, é a natureza dialógica da ideia. Isso aqui também é muito importante, muito interessante. Quando a gente pensa nas ideias, de um ponto de vista abstrato, pode parecer que as ideias elas existam fora do sujeito. O Bakhtin já vem dizendo, no romance polifônico a ideia está sempre encarnada no sujeito. Mas, mesmo ali encarnada no sujeito, eu posso imaginar que a ideia está só dentro daquele sujeito. E vai dizer o Bakhtin, o que o Dostoiévski percebeu, fruto da sua criação artística, é que a ideia ela existe no diálogo. Então o que importa não é olhar a ideia dentro da cabeça do sujeito, mas no diálogo com outros sujeitos. Porque até dentro da cabeça do sujeito, essa ideia está recebendo os reflexos das ideias dos outros sujeitos. Ela está em diálogo. Essa é a condição da natureza dialógica da ideia. A ideia vive no diálogo. O verdadeiro campo da vida da ideia não é a consciência individual, a cabeça de um único sujeito, mas as relações dialógicas. É nas relações dialógicas que as ideias são tecidas, elaboradas, reelaboradas. A ideia de um homem precisa do contato com as ideias dos outros homens. E aqui o Bakhtin traz um exemplo de uma conversa entre o Raskolnikov e o Porfiri, personagens de Crime e Castigo, porque no início ali do romance você tem uma menção a um artigo que o Raskolnikov teria escrito em que ele professa suas ideias. Só que esse artigo, publicado em um jornal,
é um gênero discursivo monológico. Mesmo que o Raskolnikov tenha trazido várias ideias de outras pessoas, ele é monológico no sentido de que existe uma orientação monológica do Raskolnikov. Ele traz pontos de vista, mas ele dá um acabamento final, uma conclusão final. Agora, aqui, esse artigo, que não é expresso lá em Crime e Castigo, mas é apenas referenciado, ele vai se tornar objeto de discussão entre o Raskolnikov e o Porfírio. Então aqui, aquilo que era monológico, a ideia que só ele afirmou, agora ela é debatida pelo outro. Então essa ideia que era de um começa a receber os reflexos do outro. A ideia do Raskolnikov perde, portanto, seu caráter abstrato e monológico que tinha na sua publicação de artigo e assume uma complexidade viva no diálogo. Ele recebe os reflexos de outras ideias. Aqui, essa ideia do Raskolnikov ela vai ser debatida pelo Porfírio, ele vai poder contrapor. E qual que é a importância disso? A ideia do Raskolnikov, no Porfírio, ela ganha uma nova entonação, um novo reflexo. Por quê? Porque ele está vivenciando a ideia a partir do seu ponto de vista, de um ponto de vista particular. E continuando aí, vai dizer o Bakhtin, mesmo do interior, continuando aí nessa questão da natureza dialógica da ideia, mesmo no interior da consciência, a ideia é focalizada no diálogo interno. Então, mesmo na cabeça do sujeito, a ideia permanece em diálogo. Então, quando nós estamos, ainda que fisicamente sozinhos, nós estamos discursivamente acompanhados. Porque quando eu estou pensando sozinho, eu estou levando em consideração vozes de outros sujeitos, com os quais eu conversei, com os quais eu debati, coisas que eu tenha lido, que me trazem vozes, que me trazem ideias. E aí ele traz um exemplo, que nós já comentamos no vídeo anterior, do Raskolnikov pensando a respeito das falas da sua mãe e de outras personagens. Que é quando o Raskolnikov está pensando nas justificativas da sua mãe para que a sua irmã casasse com um homem rico, o que traria uma melhor possibilidade de vida para ela e para ajudar o próprio Raskolnikov. Mas ali, focalizando só a consciência, a autoconsciência do Raskolnikov, você tem várias vozes. Não é só a voz do Raskolnikov. É a voz da mãe, a voz da irmã. Existem várias vozes. Ou seja, mesmo no interior de uma única consciência, eu tenho um diálogo de vozes. Então, o que nós vamos ver, né, nessas duas condições? A ideia, ela precisa estar encarnada em um homem, encarnada de tal maneira que em um homem ela vai ser não resolvida e, além disso, essa ideia precisa do diálogo. Seja um diálogo expresso composicionalmente, como no caso do Raskolnikov e do Porfírio, seja no diálogo interno da própria consciência. Nesse sentido, vai dizer o Bakhtin, isso mostra a descoberta artística que o Dostoiévski fez da natureza dialógica da ideia. Eu espero que por meio desse vídeo tenham começado a ficar mais claras algumas das questões da ideia no romance polifônico. Esse modo particular que o Bakhtin vê na composição da ideia no romance polifônico. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você venha gostando dos demais vídeos. Vai me contando aí o que você tem achado. Deixa seu like, curta, compartilhe, comente. Todas essas ações que são super rápidas para você são importantes para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.